Aí, pessoal, estou de volta para completar o nosso vídeo anterior, né? Falando sobre equação e inequação exponencial. Para quem está caindo de paraquedas aqui, eu sou o professor Wagner Dias e a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre inequação exponencial, que é um complemento da primeira parte, tá certo? Então, sem mais delongas, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer que você esteja e simbora! Exercício aqui, exemplo número 7. Né? Como é que nós resolvemos uma inequação exponencial? A ideia principal, pessoal, é a mesma de se resolver uma equação. Qual é a diferença? A diferença é que a gente tem que ter atenção às bases, tá certo? E aí, eu já tinha até comentado com vocês no outro vídeo, que tinha esse quadrinho aqui, ó. Quando nós temos a base, né, maior que 1, é simples, segue normal, segue o baile normal. Faz como se você tivesse uma igualdade, né, uma equação, só que aí os expoentes serão utilizados ou maior ou menor de acordo com o sinal da inequação. Legal? Agora, se a base estiver um número entre 0 e 1, aí você tem que inverter a desigualdade. Tá certo? Então, se você tem aqui ó, A elevado a B maior que A elevado a C, então B é menor que C. Pô, mas isso é muito simples de perceber, né? Porque veja só, se você tem aqui 2 elevado a x maior que 2 elevado a 3. Quem tem que ser esse x aqui para você ter 2 elevado a 3? É óbvio que o x tem que ser maior que 3, né? Por quê? Porque 2 elevado a 3, se você botar 2 elevado a 2 aqui, vai ser um número menor. Se você botar 2 elevado a 4, vai ser um número maior. Tá tudo ok. Agora, se o número está entre 0 e 1, por exemplo, meio elevado a x maior que meio elevado a 3. O que vai acontecer? Será que se eu colocar x maior que 3 aqui, vai dar certo? Veja, se eu botar x maior que 3, por exemplo, 4, x igual a 4, aí você vai ter meio elevado à quarta potência, ou seja, 1 sobre 16. 1 sobre 16 é maior que 1 sobre 8, que é meio elevado a 3? Não, né? 1 sobre 16 é menor do que 1 sobre 8. Portanto, essa desigualdade aqui não pode permanecer igual, né? Não pode permanecer do mesmo jeito. Ela tem que ser invertida, tá certo? Mas a gente vai ver isso agora nos nossos exemplos. Vamos nessa. Exemplo 7. Olha lá, 1/7 elevado a x maior que raiz quinta de 49. Aí você vira, Wagner, aqui está 1/7, é um número entre 0 e 1, e aqui é 49. Mas 49 eu sei que é 7 ao quadrado. E aí você, poxa, para eu botar, se eu vou igualar as bases, eu tenho que ter atenção ao sinal da desigualdade, se é maior ou menor. Então o que a gente faz aqui malandramente? 1 sobre 7 é a mesma coisa que 7 elevado a menos 1, né? Pela propriedade de potência. Se você tem dúvida em propriedade de potência, vou deixar aqui no nossa descrição uma videoaula que eu fiz sobre revisão de potências, tá certo? Para você gravar todas as propriedades de potência que eu estarei utilizando nessas aulas de exponencial. Então vamos lá. Maior que 49 é 7 ao quadrado elevado a quem? Elevado não. Raiz, né? Quinta de 7 elevado ao quadrado. Então, pô, meu problema já está praticamente terminado. Porque aqui, ó, 7 elevado a menos x maior que. Aqui você sabe que tem a propriedadezinha, né, da raiz. Então isso aqui vai ficar o quê? 7 elevado a 2 quintos. E aí acabou o problema. Porque a base, né, é maior que 1, então menos x é maior que 2 quintos. Só que não é menos x que você quer, né? Você quer o valor de x. Então vai passar o x para cá, o 2 quintos para lá, vai ficar o quê? X menor que menos 2 quintos. Então, fechamos aqui esse problema. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo probleminha aqui. Separando aqui pra gente. Vamos lá. Próximo problema. A ideia é semelhante. Ó. 25, vou escrever como 5 ao quadrado. 5 ao quadrado elevado a x menor ou igual. 125 você sabe que é 5 ao cubo. Ah, olha que legal. 1 sobre 5 ao cubo, vou passar para cima e vai ficar menos 3. E aqui vou aplicar a propriedade de potência multiplicando. Então vai ser 5 elevado a 2x menor ou igual a 5 elevado a menos 3. Tá certo? A base é maior que 1, então 2x menor ou igual a menos 3.
x menor ou igual a menos 3 meios. No problem, né? Sem estresse nenhum, só fazer continha mesmo. Tá certo? Agora vamos para o próximo. Exemplo 9. Aqui, ó, 0,3 elevado a x, 10 sobre 9. O que vai fazer aqui? 0,3 é 3 sobre 10, né? Só passando aqui, elevado a x, menor que 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. E 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então isso aqui, pessoal, ó, dois números, a divisão de mesma potência aqui, é 10 terços elevado ao quadrado. Aí você olha aqui, pô, Wagner, mas aqui tá 3 décimos e aqui tá 10 terços. E aí, o que a gente faz? Vamos lá. 10 terços é um número maior que 1, né? E 3 décimos não é menor. Então eu vou botar ele positivo, vou botar ele maior que 1, 10 terços. Para eu inverter isso aqui, o que eu tive que fazer? Eu botei esse cara aqui a menos 1, né? Lembra disso? Quando você inverte é o sinalzinho? Então, menos 1. Só que isso está elevado a x, menor que 10 terços ao quadrado. Olha que coisa linda. Menos 1 vezes x menos x, ou seja, 10 terços, elevado a menos x, menor que 10 terços elevado ao quadrado. Acabou nosso problema, o que a gente faz? Menos x menor que 2. As bases são iguais, ó. As bases são iguais, menos x menor que 2. Logo, arrumando isso aqui, para lá para cá, x maior que menos 2. Legal? Então, fechamos aqui também esse exemplo. Muito bem. Vamos para o próximo exemplo, pessoal. Simbora. Próximo exemplo. Ó, 1/3, vou ter que mexer aqui e tal, não sei o quê. O que eu faço? Vou inverter logo. Isso aqui é uma grande técnica, né? Você usar a propriedade de potência para você não ter que ficar se preocupando com a base estando entre 0 e 1, né? Só transformar ela para ficar invertida, né? Onde está 1/3 passa a ser 3, aí a base fica maior que 1, né? E aí, naturalmente, o sinal da desigualdade, seja menor, maior, menor igual, maior igual, permanece do mesmo jeito. Então aqui, 1/3 é a mesma coisa que 3 elevado a menos 1, elevado a x quadrado menos 5x, maior ou igual a quem? 1/3 é 3 a menos 1 de novo. 3 a menos 1 elevado a menos 4. E aí vai arrumar essa paradinha aqui. Vai ficar fazendo aqui a propriedade de potência multiplicando. E aqui a mesma coisa, né? Vai ficar o quê? 3 elevado a menos x quadrado mais 5x maior ou igual 3 elevado a 4. Como as bases são maiores que 1, então esse termo aqui é maior ou igual a esse. Então a gente tem menos x quadrado mais 5x mais 4. Isso tem que ser o quê? Maior ou igual a 4. Legal. Mais 4. Fiz até errado aqui, pessoal. O legal é que não tem corte, vamos corrigir aqui logo. Ó. Isso aqui é maior ou igual a 4. Vamos lá. Agora esse 4 vai para o outro lado, fica menos 4, menos x quadrado mais 5x menos 4 maior ou igual a 0. Então agora nós temos uma inequação do segundo grau para resolver. E como que a gente descobre, como que a gente resolve uma inequação do segundo grau? Você descobre as raízes da inequação, observa qual é a concavidade, né, da parábola, no caso aqui uma equação do segundo grau, né, estou falando como resolver uma equação do segundo grau, tá certo? Então você descobre as raízes da equação, como se fosse, ao invés de maior ou igual, fosse igual a 0, descobre as raízes e observa a concavidade. E depois você observa o sinal da desigualdade. Como assim, Wagner? Vou te mostrar. Quem são as raízes aqui? Vamos fazer aqui, vamos descobrir as raízes. Delta igual a B2, ou seja, 5 ao quadrado, menos 4, A que é menos 1, C que é menos 4. Então, nosso delta é 25, menos 4 vezes menos 1 dá mais 4, mais 4 vezes menos 4 dá menos 16. Nós já fizemos essa conta, dá 9, né? Então, delta é 9. E aí nós vamos descobrir o x1 e o x2, tá certo? Como é que a gente descobre o x1 e o x2 aqui? Deixa eu baixar o nosso próximo exercício aqui para arrumar um espacinho para a gente. Vamos descobrir aqui o nosso x1 e x2. Então, o nosso x aqui vale o quê? Menos b, ou seja, menos 5, mais ou menos a raiz de 9, dividido por 2a, que é menos 1. Legal? Muito bem. Isso aqui vai dar o quê, pessoal? Vai dar x1 e x2, né? Vamos ver quem é x1 e x2.
menos 5 mais 3 sobre 2 e menos 5 menos 3 sobre 2. Legal. Menos 5 mais 3 dá menos 2 sobre 2, que dá menos 1. E aqui dá menos... Aqui é sobre menos 2, na verdade, né? Então é menos 5 mais 3 dá menos 2 sobre menos 2, isso dá mais 1. Corrigindo aqui. E menos 5 menos 3 dá menos 8. Menos 8 por menos 2 dá mais 4. Então nós acabamos de descobrir as nossas raízes. Acabou o problema? Não, porque o que a gente quer é a solução dessa inequação aqui. Ó. Vou até marcar ela aqui bonitinha para vocês. Ó. O que a gente quer é a solução dessa inequação. E a solução dessa inequação, ela parte do princípio da gente encontrar as raízes e observar a concavidade da parábola. Eu quero que você preste muita atenção agora. É como se eu tivesse isso aqui. Ó. Raiz 4 e 1, tá certo? Raízes, né? 4 e 1. Então vamos lá, botar ela em ordem aqui, ó. Raízes 4 e 1. Colocando em ordem aqui. E se a gente fosse fazer o gráfico dessa função, a gente teria uma coisa assim. Ó. Seria uma coisa mais ou menos assim. Vê se você concorda comigo. Caramba! Oh, maravilha! Vou fazer aqui melhor. Fazer um desenhozinho. Que aí, ó. Faz o desenho. Agora eu faço a reta. Então, esse aqui é o 1, né? E esse aqui é o 4. Então, pessoal, o que está dizendo aqui esse esbocinho aqui? Está dizendo para mim que antes do 1, todo mundo nessa inequação é negativo. E depois do 4, também todo mundo é negativo. Por que, Wagner? Porque esta linhazinha que eu estou fazendo aqui é como se fosse o eixo x. Né? Você fez lá o gráfico da função x² mais 5x menos 4. Faz esse gráfico ali. Né? Esboço, né? E aí significa que entre o 1 e o 4 fica acima do eixo x. E é justamente o que a gente quer. Ó. A gente quer que a inequação ela seja o quê? Maior ou igual a zero. E aonde que temos a inequação, no caso, maior ou igual a zero? Na raiz ela é zero, né? Nas raízes ela é zero. E entre as raízes, nesse espacinho aqui, ó, ela é toda positiva. Por quê? Porque ela está acima do eixo. Então, qual é a nossa resposta do problema? Nós temos uma inequação e a gente quer saber os valores de x para que esse pedaço aqui seja maior ou igual a esse pedaço aqui. Então, isso acontece quando o x está entre 1 e 4. Então, nós temos aqui, ó, x entre 1 e 4. Então, a nossa solução é x que pertence aos reais, tal que x está entre 1 e 4. Então, esta é a solução do nosso problema, tá certo? A solução da nossa inequação. X entre 1 e 4, que é a parte positiva lá do nosso negócio, da nossa inequação. Maior ou igual a zero, como está aqui. Beleza, pessoal? Probleminha bem legal, né? Trabalhando com inequação, tá certo? Então, é isso aí. Vamos pro próximo? Vamos pro próximo, né? Vamos pro próximo exercício. Próximo exemplo aí de inequação. Próximos exemplos, né, de inequação. Então, vamos lá. 4 elevado a x maior que 11, maior que 1,32 avos. Quando você observa isso aqui, pessoal, você já nota claramente que não temos aqui a base 4, né? Porque 4 não vai dar 32 de jeito nenhum. Mas você sabe que 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Maior que 32 é 2 à quinta potência. Você concorda comigo que 32 é 2 à quinta potência? Se você não concorda, faz a continha aí. Ó. 2 ao quadrado, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Ou seja, 2 elevado à quinta dá 32. E a gente usa aquele mesmo artifício que nós usamos antes. Tá? Multiplica aqui, ó. Vai ficar 2 elevado a 2x maior que 2 elevado à quinta. Quando ele vai para cima, vai ficar 2 elevado a menos 5. E aí acabou, né? 2x maior que menos 5. X é maior que menos 5 meios. Então, essa resposta aqui
muito tranquila, tá certo? Repara que quando cai em inequação do primeiro grau, é muito simples, né, para você resolver. Dá um pouquinho mais de trabalho quando cai numa inequação do segundo grau, como foi esse caso aqui, né? E vai acontecer novamente agora nesse exemplo 12, tá certo? Vai acontecer novamente agora no exemplo 12. Vamos lá. Fica comigo aqui. 25 elevado a x² menos 3x. O que é isso, gente? 25. 25 é 5 ao quadrado, né? 25 é 5 ao quadrado. Muito bem. Então, teremos o que aqui? 5 ao quadrado elevado a x² menos 3. Menor ou igual. Aqui nós temos 1/5 ao quadrado, não é isso? Olha lá, 1/5 ao quadrado. 1/5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 elevado a menos 1, né? Para deixar de ser fração, elevado a 2. Poxa, olha que alegria. Só multiplicar aqui, ó. Vamos ficar, já vou até arrumar, tá, pessoal? Já vai ficar 2x² menos 6 menor ou igual. Menos 1 vezes 2, menos 2. Passando para lá, vai ficar o quê? 2x². Agora, olha só que legal. Esse aqui, nós não temos o termo x, ó. Então, ficou uma inequação quadrática, só que sem o termo b, né? Então, vai ficar aqui, ó, 2x² menos 8 menor ou igual a 0. Tá certo? A gente pode resolver isso aqui como se fosse uma equação, tá? E vai ficar assim, x² menor ou igual. Menos 8 vai para lá mais 8 sobre 2, beleza? Então, x ao quadrado é menor que 4, menor ou igual a 4. E aí pergunto eu para você, quais são as raízes de x ao quadrado igual a 4? Aqui nós temos x2 e x menos 2. Legal? Porque menos 2 e 2. Então, a inequação de x ao quadrado igual a 4, se você quiser fazer isso melhor, a gente pode até fazer assim, ó. Deixa eu fazer uma coisa aqui diferente para vocês. Eu vou pegar isso aqui, ó, e a gente vai fazer aqui do lado. Olha que coisa interessante. A gente pode chamar isso aqui assim, ó. Vê se você concorda comigo. Eu vou escrever aqui, ó, x² menos 4 menor igual a 0. Tá certo? x² menos 4 menor igual a 0. E aí, pessoal, o que a gente vai ter? x² menos 4 menor igual a 0. O que nós teremos aqui? Teremos essa solução, né? É como se eu estivesse resolvendo essa equação aqui, né? Ao invés de eu chamar sinal de menor igual, se eu tivesse um sinal apenas de igual. E aí você vai fazer o quê? Vai fazer aquela mesma ideia que nós fizemos antes, que é de analisar a equação. Só que repara, aqui o nosso concavidade é para cima, né? É assim. E aí, ó, se eu fosse fazer um gráfico, eu teria isso aqui, ó. Vê se você concorda comigo. Teria aqui o meu eixo x, né? Aqui, quem seria a minha raiz? Menos 2. E aqui, 2. E olha o que eu quero. Eu quero menor ou igual a 4, menor ou igual a 0. Ou seja, eu quero a parte negativa, abaixo do eixo. Então, abaixo do eixo é quem? É todo mundo que está aqui, ó. Por quê? Todo mundo aqui é positivo. Todo mundo para cá também é positivo. Tá certo? E aqui na meiuca é negativo. Então, qual é a nossa resposta, Wagner? X que pertence aos reais, tá o quê? X está entre menos 2 e 2. Tudo bem? Então, essa aí é a nossa solução. Legal, pessoal? Então, com isso, nós terminamos aí essa aulinha de inequação, né? Inequação exponencial. Repare, vai cair em inequações simples do primeiro grau e inequações um pouquinho mais trabalhosas, que são inequações do segundo grau. Tá joia? Maneira de resolver sempre muito parecida. Ter atenção, basicamente, aos problemas
de fatoração, de propriedade de potência. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido tudinho. Qualquer dúvida, pode mandar um e-mail, tá certo? Que nós iremos responder com o maior prazer. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!